Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Escorpião, sejam muito bem-vindos à minha mesa. Vamos para a nossa tiragem intuitiva atemporal. Essa tiragem são para quem tem, todas as pessoas que têm aspectos importantes de escorpião no mapa, tá? Mas é uma tiragem geral, então se não ressoar com você, peço que você procure outro ponto importante no seu mapa para pegar o seu recado hoje. Mas se você chegou até aqui, é capaz que tenha alguma coisa para você, porque pode ser também para alguém que você esteja se relacionando, tá bom, Escorpião? Eu sou a Dan Moraes, a alquimista do canal. Então, se você chegou até aqui, se afinizar com a minha energia, seja muito bem-vindo em se inscrever, harmonia, se inscrever no canal. Se ao final do vídeo você gostar, curta e compartilhe com seus amiguinhos e traga todo mundo para ser amiguinhos também do meu canal. Bom, vamos lá. O que a espiritualidade quer falar com Escorpião, rebelde e ruptura? Temos dois arcanos maiores aqui já para começar. Engraçado que essa carta do rebelde é a carta do imperador, né? Quanto que a gente, às vezes, para poder fazer valer a nossa ideia, a nossa posição, o nosso lugar, né? Se fazer respeitar, o quanto a gente, às vezes, não precisa ser rebelde dentro de um contexto X, né? Porque, às vezes, se você não... Vamos supor que a sua posição seja contrária, né? Ao do ambiente que você está vivendo. Você precisa exercer uma certa rebeldia, né? E às vezes essa rebeldia ela pode se transformar numa autoridade, né? Que faz com que o imperador assuma um posto, né, de liderança, de guiança em relação às outras pessoas. E a ruptura é a carta da torre, né? Situações imprevistas. E engraçado, tá bem... E no meio saiu a carta da harmonia, né? Que é o 10 de copas. Que é uma carta de... Cara... De felicidade, sabe? De satisfação. Então, pra começar aqui a nossa conversa, eu já digo pra você que, assim... toda rebeldia será... beneficiada, ó, imperatriz, beneficiada, não era isso que eu queria dizer, será exaltada, sabe? Será justificada, eu acho que é um pouco isso, mesmo que aparentemente apareça uma ruptura sem causa, sem exagerada, sabe? Mas a gente não pode negligenciar, sabe? O nosso sentir, a gente não pode negligenciar os nossos desejos, sabe? Quando você começa a acreditar que você é centelha divina e que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, olha que bonito. 9 de ouro, 6 de espadas, e outra carta de ouro, ó, 7 de ouro. Quando você começa a acreditar, né, que você é filho de Deus, que você é parte integrante da criação, você precisa defender com mais afinco os seus ímpetos criativos, as suas intuições, os seus desconfortos, sabe? Porque o que acontece? A gente entendendo que a gente é parte da criação junto com Deus, a gente começa a acreditar que tudo que a gente faz aqui, toda ação nossa, ela contribui para uma criação maior, né? Para parte, né? Para construir um quebra-cabeça muito maior que a gente. E aí, se você tá descontente com alguma coisa, isso não é por acaso. Isso não é infundado. Sabe? Então, às vezes, e muitas vezes, a gente precisa vir como uma tempestade mesmo. Às vezes a gente precisa vir como um raio, né? Que quebra a torre ao meio, que derruba o prédio mesmo, sabe? Ser bem o rebelde, até pra gente ser respeitado, né?
E num primeiro momento, claro, a harmonia ela pode ser estremecida, com certeza. Mas qual é o próximo passo disso? Fazer nascer outros sentimentos, outras gestações, outros relacionamentos, sabe? Essa carta aqui fala muito de você ter... não é autonomia e não é autoridade. Você ter condições de bancar uma prosperidade que você alcançou. E aqui a prosperidade não tô falando só de dinheiro, não, tá? Apesar da Imperatriz ser uma carta muito próspera e esse 9 de ouro também ser uma carta muito próspera, que pode ter a ver com dinheiro, tá? Então, às vezes, num primeiro momento, né, a gente deixa coisas para trás e a gente fica com medo de não estar fazendo a escolha certa, ai, mas será que isso não vai me dar problema no futuro, sabe? Eu acho que a gente tem que ser mais grato, né? Essa carta do 7 de ouro, ele me traz uma ideia muito de ingratidão, sabe? Porque você tá com a árvore florida, só que você tá uma cambúzio porque você queria mais, né? Então, às vezes a gente fica meio inseguro se a gente é capaz de dar conta. Desculpa. Se a gente consegue dar conta, sabe, do que a gente conquista. E aí, por isso, a gente fica se segurando nas rebeldias, sabe? Se segurando em arriscar um novo trabalho, se segurando em se posicionar com o chefe, sabe? Não tô dizendo pra você ser... como é que fala? Não é desobediente que eu queria dizer. É quando você passa por cima, não é questão de você passar por cima do seu chefe, entendeu? Mas assim, eu acho que você também não tem que aguentar tudo de chefe não, tá? Eu sou uma pessoa que eu sempre bati de frente, né? Quando eu era CLT, assim, que eu era funcionária, né? Que eu tinha chefe e tal. Eu sempre bati de frente, mesmo quando, né, eu trabalhei muitos anos numa empresa familiar, que meu chefe era meu tio, meus tios, assim, então, teoricamente, fica mais fácil de você, né, se posicionar. Mas mesmo quando não era, tá? Eu sempre me posicionei e sempre conquistei a credibilidade através do meu trabalho, entendeu? Né, de eu seguir as normas ali e fazer as coisas como tinham que ser feitas, sabe? E dar conta e saber o que eu tava fazendo. E aí, muitas vezes, a gente fica aguentando muita coisa, sabe? De chefe, né? Às vezes você acha que você vai perder o emprego, né? Possibilidades aqui, ó. E essas, ó, confiança. Nossa, que sequência bonita. Isolamento glacial. O que estragou aqui foi o isolamento glacial. Porque assim, a segunda linha, ela tá dando ela tá restaurando, né? Ela tá endossando essa rebeldia, essa ruptura da primeira linha, tá? Então, assim, né? Tanto a Imperatriz quanto o 9 de ouro, e mesmo o 7 de ouro, assim. O 7 de ouro, ele é uma carta de ingratidão, mas ele é uma carta de conquista. Você tem algo, entendeu? É que você sabe no íntimo que você podia mais. Então você fica meio insatisfeito consigo mesmo, sabe? Meio frustrado consigo mesmo. Talvez porque você não tenha deixado mesmo de lado os pensamentos, sabe? Aquele chefe que você poderia ter argumentado com ele e você acabou engolindo a situação, né? Aí você acabou engolindo, você não se posicionou e aí por isso no final você fala, podia ter sido melhor, se eu tivesse, né, sido mais firme naquele meu posicionamento, poderia ter sido melhor. E aí agora a gente vê assim que existem muitas possibilidades, mas para isso você precisa ser ousado, tá? Você precisa, assim, as oportunidades, a Imperatriz ela vai continuar frutificando na sua vida, tá? Então aquela rebeldia lá do início é pedido que você continue com essa rebeldia, tá? O isolamento glacial, ele vem aqui deixar um alerta que pode ser que você precise não romper com pessoas, mas bater de frente com algumas pessoas, sabe? Vai ter algumas pessoas que, num primeiro momento, você concordava muito, vocês eram muito amigos e tal, não sei o quê. Só que pra fazer valer a sua autoridade, entendeu? A sua personalidade, mostrar que veio, você
É porque essa carta é a carta do coração partido, né? Então, às vezes, você vai ter que partir algum coração, você vai ter que ser um pouco frio, sabe? Pra poder chegar num lugar mais... Ó, essa carta pulou aqui, ó, Rei de Espadas, ó. Tô falando de frieza, caiu o Rei de Espadas aqui. Rei de Espadas é o ápice da frieza estratégica, sabe? Não é que você não gosta das pessoas, não é que você não é desumano, mas tem alguns momentos que se você ficar... Tem uma frase ótima. Eu trabalhei em banco, né, gente? E aí eu tive uma cliente uma vez, que essa frase dela me marcou muito, assim. Ela tinha uma empresa com o marido e ela fazia a parte administrativa, financeira e tal da empresa. E uma vez ela me falou a seguinte frase. Ela estava questionando tarifas de banco, né? Como sempre, normal. E ela falou assim, Danila, eu preciso entender como isso funciona. Porque assim, empresa que tem coração morre de infarto. Toma essa, tá? Então, esse é a manifestação, né? A representação de um rei de espada, que sabe das responsabilidades e que sabe que se ficar, entendeu? Passando a mão na cabeça de funcionário descompromissado, que ficar, entendeu? Aguentando um monte de cobrança de tarifa no banco, só porque o gerente... Nossa, ela confirmou aqui o 3 de espadas, hein, ó. Ficar aguentando um monte de tarifa bancária só porque o gerente é gente boa. E por aí vai, entendeu? Ela tinha plena consciência de que, na posição que ela assumia, ela ia precisar cortar algumas cabeças, né? Então, ó o rei de espadas aqui, pronto para poder baixar a espada e cortar cabeças. É isso, escorpião, entendeu? Então, a gente tá falando aqui com o imperador, cara. A gente tá falando aqui com alguém que não gosta de baixar a cabeça para as outras pessoas, sabe? Que não tem medo de romper, né? Que não tem medo de desapegar e que sabe que a frutificação tá no próprio poder, sabe? Tá na ousadia, tá na eventual frieza de cortar cabeças e cortar relações, pessoas, fechar, bater a porta e nunca mais voltar, ó. Aqui também, essa carta fala sobre isso, ó. Fala de você ir sem olhar para trás, entendeu? Sem ficar carregando mimimis de outras pessoas. Olha aqui o valete de paus. O valete de paus, na última linha, ele vem para dizer para você que, assim, confie na iluminação que virá, entendeu? E confie no seu instinto, né? O naipe de paus, ele fala muito do elemento fogo, que é o instinto, sabe? Não, minha cabeça tá mandando eu ir pra lá. Por mais que esteja tudo parecendo que eu tenho que ir pra lá, mas não, eu vou seguir o meu instinto, eu vou valorizar o meu instinto, mesmo que pareça que eu não tenha tanta experiência, ou que eu não, eu tenho, eu vou dar conta, sabe? Aí, ó, por último, a gente tem aqui, ó, o 7 de copas, que nesse contexto aqui, ele vem para te mostrar as possibilidades, ele vem para te mostrar o leque aberto de escolhas, de coisas que você vai poder... portas que vão se abrir para você, se você se manter firme. Se você se manter... Ó, e aí a gente falei de possibilidades, escolhas, né? A gente tem aqui também o 2 de paus, que também são possibilidades. Que também são portas abertas, entendeu? E eu sinto aqui que não vai ser coisas que você vai ter que escolher entre uma coisa e outra. Você vai poder abraçar mais de uma possibilidade. Só que para isso, entendeu? Você vai ter que cortar, vai ter que ser frio o suficiente para eventualmente cortar algumas cabeças, cortar algumas relações, entendeu? Mudar de opinião, eventualmente, abrir a cabeça, né? Parar de... Às vezes a gente tem algumas figuras de autoridade na nossa vida que a gente fica honrando, concordando com essas pessoas, né? Seja pai, mãe, tio, alguém mais velho, né? Ou às vezes um chefe mesmo, né? Que a gente respeita e que a gente fica honrando. Ai, não posso contrariar, né? Essa pessoa, porque vai ficar chato. Ai, eu sou tão grato a essa pessoa, sabe? Aí eu falei de ingratidão aqui com o 7 de ouros, né? Cara, às vezes, né, a gente precisa... Não é que a gente vai ser ingrato, mas é que tem gente que para no tempo, gente.
Tem gente que, tipo, que não, sabe, não acompanha, não vê o seu lado, só vê uma relação de, status quo, né? A coisa tem que continuar a ser como ela sempre foi. E essa confiança aqui no meio, que essa carta é o ápice da ousadia pra mim, né? É o ápice da coragem. É o ápice assim, eu me movo pelo que creio e não pelo que vejo. É essa carta, sabe? Da gente, né, se jogar mesmo no infinito. Veio o oito de ouros aqui, que vibra no básico, né? Eu tava fazendo a ligação aqui dessa carta. Trabalho árduo. E assim, as possibilidades, né, que vão chegar pra você, que eu tava, vamos contextualizar, né, porque eu mudei e não fiz a ponte, né. Eu tava falando das figuras de autoridade, que às vezes param no tempo e exigem que a gente continue parado no tempo com eles. E a vida vai se desenrolando, né? Independente de quantos anos você tem, aí as possibilidades vão aparecendo. E para isso você precisa, muitas vezes, né? É difícil você ter tudo. Aqui no caso tá parecendo que você vai ter mais de uma possibilidade, mais de uma porta vai abrir para você e você vai poder escolher mais do que uma, entendeu? Só que para isso, às vezes, você vai ter que cortar cabeças de algumas pessoas, vai ter que, né, se afastar de algumas pessoas. Por quê? Porque você vai ter muito trabalho e às vezes você não vai ter tempo mais de ficar dando justificativa, argumentando, convencendo ninguém de nada. Você vai estar focado no trabalho, sabe? Então, assim, não fique preocupado com outras pessoas, sabe? Seja frio, confie no seu instinto, não tenha medo de romper com pessoas e confie no seu trabalho. Faça o que tem que ser feito, sabe? É esse o recado para essa semana, Escorpião. Espero que vocês tenham gostado, curtam se gostaram. Fiquem com Deus e até o próximo.